Na questão 4, a gente está falando sobre torque. É um sistema no qual você tem pessoas de lados diferentes de uma barra extensa e a própria barra tem um peso a ser considerado, ela está apoiada nesse suporte. Como a barra está em equilíbrio, a barra não está querendo girar nem para um lado nem para o outro, né? Equilíbrio de rotação e também equilíbrio de translação, ou seja, a força resultante é igual a zero, a gente vai utilizar essas condições. Aqui daria para resolver só com a condição de rotação ser nula, né? O torque resultante ser igual a zero. Então, a gente vai partir aqui desse princípio, perdão. Deixa eu ver se vai dar para eu resolver aqui em cima. Que o torque resultante é igual a zero, né? Tanto o torque quanto a força resultante tem que ser iguais a zero, porque o sistema está em equilíbrio. Mas pela equação de torque já dá para resolver. A gente vai utilizar o nosso eixo de rotação, né, no ponto 6, ou seja, a barra está querendo girar nesse sentido, que é o sentido horário, graças ao peso dessas pessoas, né, desses homens. Mas quem está balanceando isso do outro lado é o torque aplicado pelo peso da menina, mais um torque aplicado pelo próprio peso da barra. Então, aqui, os torques têm que se equilibrar. As forças, né, que estão criando torque no sentido anti-horário equilibram as forças criando torque no sentido horário. É como se fosse um cabo de guerra quando eu falo de forças. As forças para a direita, as forças para a esquerda se equilibram para que o sistema esteja em equilíbrio. Só que aqui eu estou pensando na tendência de rotação, que é o torque. Beleza. E como é que a gente vai calcular esse torque, né? É o produto da força pelo braço de alavanca, pela distância até esse eixo de rotação. Então, eu vou ter um torque criado pelo peso da menina. Vai ser o peso, vou chamar de peso A, vezes, qual seria meu braço de alavanca desse torque? Essa distância aqui, ó. De fato, no problema, eu acho que ele não fala sobre unidades em relação a esses valores 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui não importa, né? Porque poderia ser metro, centímetro, essas unidades, desde que sejam as mesmas, a gente vai anular, né? Elas vão se cancelar ali na resolução do problema. Então, eu vou medir essa distância aqui em unidades arbitrárias, unidades quais sejam do problema. Eu tenho 1, 2, 3, 4 unidades aqui, ó, de comprimento, de distância, né? Então, vai ser o peso dela vezes 4. Veja que eu estou no sentido anti-horário. Qual outro torque está no sentido anti-horário? O torque criado pelo próprio peso é, da sua plataforma, né? Ele chama isso aqui de plataforma, de barra. Barra homogênea. Beleza. Vou só desenhar aqui, ó, o peso, né, da menina, que eu chamei de peso A. Aqui seria o peso da plataforma, vou chamar de P. E o peso desse bando de homem ali, de meninos, vou chamar de PB. Maravilha. Vamos lá, já consideramos o torque do peso da menina, agora vou considerar o torque do peso da barra homogênea. Então, vou precisar dessa distância aqui, ó, do meu braço de alavanca, que compreende a uma unidade, até o eixo. Então, vai ser o peso vezes 1, mais o torque criado pelo peso da alavanca. Isso está tendendo a fazer essa alavanca girar no sentido horário. O que não vai permitir que isso aconteça? No sentido anti-horário, perdão. O que não vai permitir que ela gire é o torque criado pelo peso dos meninos, que está no sentido horário, né? Então, vou igualar isso daqui ao torque criado pelo peso dos meninos. Nesse caso, o nosso braço de alavanca vai ser a distância do eixo até a linha de ação da força, né? Tá passando por aqui. Então, vamos contar, ó, uma, duas unidades. Então, vai ser o peso dos meninos, que eu chamei de B, vezes 2 unidades. E aí eu tenho o equilíbrio de torques. Os torques no sentido horário equilibram os torques no sentido anti-horário.
Vamos substituir os valores do problema. A artista tem um peso de 600 newtons, então serão 600 vezes 4, mais o peso da barra. Onde é que ele fala o peso da barra? Óbvio, o peso da barra é o que ele quer calcular. Então, fica como incógnita P vezes 1. E o peso aqui de cada artista do sexo masculino é 800 newtons. E como nós temos 3 artistas, teremos 3 vezes 800, 2.400 vezes 2. E vamos isolar o P e calcular quanto que tem que ser o peso da barra para esse sistema ficar em equilíbrio. Equilíbrio de corpo extenso. O toque resultante tem que ser igual a zero. Deixa eu ver para eu não escrever atrás da minha filmagem. Temos 4.800. Passa aqui para o outro lado subtraindo. Isso aqui dá 2.400, né? 600 vezes 4. O que sobra, vou colocar aqui para eu não ficar na frente. 2.400. Então, tem que essa força aqui, que representa o peso da barra homogênea, ela vale 2.400 newtons. O gabarito é a letra B.